Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Ana Paula Manzali, eu sou uma das fundadoras da Sincroniza Educação, que é uma empresa que trabalha com a implementação de projetos educacionais em escolas, principalmente públicas, né? A gente tem um trabalho de conectar os produtos Antes de começar esse vídeo, quero apresentar das grandes organizações, das fundações, das edtechs, com as escolas públicas para que isso aconteça com qualidade, para que as pessoas consigam colocar esses projetos na rotina da escola com intencionalidade pedagógica. E aí, a gente tem bastante experiência com a implementação de tecnologias nas escolas. Então, hoje a gente separou esse material aqui para contar um pouco para vocês sobre como que a gente faz para trabalhar com todos os entraves que a gente encontra na hora de implementar tecnologia nas escolas. E aí a gente escolheu esse nome, né, o debugar, porque a gente, para fazer uma analogia aí com a programação, né, quando a gente encontra um bug, é um defeito, uma falha, algo que atrapalha o processo, que impede o sistema de funcionar. E aí, isso é o que a gente encontra com mais frequência quando a gente vai implementar tecnologia nas escolas. Existem muitas coisas que atrapalham esse processo, que não é trivial. Então, o primeiro passo, né, para a gente poder trabalhar com a tecnologia na escola é identificar o problema. Então, onde está o bug? E aí, a gente tem problemas de duas ordens. A primeira delas é a infraestrutura, né? É mais um caráter técnico. Então, a infraestrutura de computadores, a infraestrutura de internet, ou a falta de fit, né, de aderência de um produto com a escola. E aí, isso é algo que a gente encontra com bastante frequência quando a gente faz a implementação em escolas, principalmente públicas. E a gente tem muitas maneiras de lidar com isso. A gente trouxe algumas histórias aqui para vocês de como que isso foi encarado, né? Bom, a falta de estrutura para trabalhar, porque tem poucos computadores, por exemplo, é algo que a gente vive com muita frequência. É muito comum a gente ir numa escola e não ter computadores suficientes para toda a turma de alunos usarem uma determinada solução educacional e tal. E aí eu acabei de vir lá da Maratona de Ideias para apresentar essa ideia que a gente não precisa ter um cenário ideal de infraestrutura na escola para começar a usar a tecnologia. Pelo contrário, é o uso de tecnologia em cenários não ideais que faz com que a tecnologia ganhe propósito e, a partir disso, é que o laboratório vai ser reformado, é a partir disso que a escola vai comprar mais computadores, né? Então, o exemplo máximo que a gente teve no nosso trabalho disso é essa escola de Guapiaçu, é uma escola municipal, Valdomiro Galo, em que eles começaram a usar a Khan Academy em 2014. Eles tinham um laboratório com 28 monitores, que na verdade eram aqueles computadores multiterminais, então era metade das CPUs que tinham, na verdade. E aí não rodava a Khan Academy no multiterminal. Aí eles precisaram tirar os monitores extras e ficaram só com 14 máquinas. Em turmas super volumosas, né, 35 alunos, uma escola grande, com 32 turmas. Enfim, não é um cenário nem perto do ideal que eles tinham lá. E aí o que aconteceu foi que eles tinham um engajamento muito alto para usar o produto. A gente tinha uma professora de informática lá, que cuidava do laboratório, que fazia essa agenda acontecer, que apoiava os professores. Ela abriu horário extra no laboratório para mais gente poder usar. Eles trabalhavam em duplas, em trios, eles faziam rodízio e incentivavam o uso em casa também. E eles foram criando formas de engajamento dos alunos. Então, tinha premiações e coisas assim. Quando chegou no final do ano, que tinha um torneio que a gente promovia, né, a gente trabalhava na época nesse projeto pela Fundação Lehman, eles foram além com essa premiação e eles arrecadaram doações da cidade inteira, que é uma cidade pequena, para comprar tablets para premiar 30 alunos que usaram a plataforma muito bem, que aprenderam muita matemática naquele ano e fizeram uma cerimônia linda para fazer essa premiação. Isso fez, o Caio, né, que está aqui na foto, é um desses alunos super engajados, ele batia recorde de pontos, recorde de tempo no nosso projeto a cada semana, assim. E isso fez com que os vereadores, com que o prefeito, que isso entrasse no radar deles. E aí eles puderam pleitear um segundo laboratório de informática.
Então, em Guapiaçu, em 2014, tinham 14 máquinas, e em 2015 tinham 2 laboratórios, um deles com 35 máquinas, para uso exclusivo da Khan Academy, que era o projeto de matemática, e o laboratório antigo voltou a poder ser usado pelos outros professores, né, que tinham a agenda totalmente tomada ali por Khan Academy, eles puderam usar o computador de novo, com mais propósito, né, viram mais vantagem em usar. Então, esse é um dos casos em que a gente fala, não precisa esperar o cenário ser ideal, é o uso que dá sentido, que faz o cenário se tornar mais próximo do ideal. Aí, em relação à falta de infraestrutura para a internet, essa é uma outra dor que a gente encontra em muitas escolas, não tem internet à disposição dos alunos ou não tem internet para uso pedagógico. E aí a história que a gente trouxe aqui foi que a gente implementa, né, a Sincroniza Educação implementa Árvore de Livros, que é uma edtech, uma biblioteca digital com recursos para leitura. A gente implementa em todas as escolas municipais de Manaus. Inclusive escolas rurais, escolas ribeirinhas. Essa escola, por exemplo, ali ao mar, a gente tem que pegar o barco para visitar e coisas assim. Então, aqui é uma escola que não pega internet, que não tem sinal da operadora mesmo, não tem nem sinal de 3G. E eles têm acesso à árvore de livros, como que você vai fazer, né? Eles têm acesso, eles têm direito, né, de fazer isso, e tem alguns computadores. Então, o que aconteceu foi que eles identificaram que fora da escola, numa área externa, tipo o quintal assim, da escola, tem uma área com um 3G. E aí, ali pega o 3G. Então, eles montaram esse espaço de leitura sob as árvores, para ficar mais poético ainda, né, com o nome da ferramenta. E eles vão para lá, o professor roteia a internet que ele tem no sinal 3G do celular, os alunos acessam a árvore de livros, baixam o livro e leem offline. E aí, a próxima vez que eles acessam a árvore de livros de novo, a árvore atualiza ali a leitura deles, os dados deles, e eles baixam mais um livro. Então, a gente saiu de um cenário em que tinha 0 de internet e poucas possibilidades para uso, numa escola que não tem sala de leitura, que não tem muitos livros disponíveis para os alunos, e foi para um cenário em que 30 alunos da escola, uma escola pequenininha, né, ribeirinha, puderam ler 124 livros em 6 meses. Então, a gente vê muita coisa, a gente tem o privilégio com o nosso trabalho de ser testemunho ocular assim, dessas soluções que as escolas fazem para que os alunos tenham os seus direitos garantidos, né? Nesse caso de usar a árvore de livros, que é uma ferramenta que toda a cidade, todas as escolas municipais têm acesso. E aí, quando a gente fala de infraestrutura, vem muito essa ideia de, se eu não tenho 30 computadores para uma turma de 30 alunos, não dá. Ou enfim, se eu faço uma rotação ali, se eu ponho metade dos alunos para usar o computador e a outra metade fica fazendo outra coisa e depois eu inverto, é uma gambiarra. Essa ideia de que é uma gambiarra, na nossa visão, é totalmente equivocada. Porque isso, na verdade, são modelos de ensino híbrido que o professor pode lançar mão, né? Desde que tenha intencionalidade pedagógica. Então, ele está usando o laboratório rotacional para complementar a atividade que está acontecendo fora do computador, ou vice-versa. Ele está usando o computador para trabalhar com diferentes agrupamentos, com diferentes formas de aprender o mesmo conceito, ou conceitos próximos que estão na mesma aula. Então, isso não é um bug, isso não é um problema, isso é um recurso que o professor pode lançar mão e que pode ser mais efetivo do que se você tivesse um laboratório com 40 computadores e todo mundo ficasse lá trabalhando sozinho a aula inteira, né? Então, essa é um pouco, a gente tenta ressignificar um pouco isso, quando a gente chega em escolas que não têm muitos computadores, apresentando esses modelos de ensino híbrido. O terceiro bug que a gente encontra em relação à parte mais técnica da implementação de tecnologias nas escolas é quando o produto não faz tanto sentido, ele não se encaixa tão bem com a escola, ou a escola não consegue entender direito como aquilo pode ajudá-la. É uma falta de fit, né, que se fala ali no mundo das edtechs. E aí, para lidar com isso, a Sincroniza Educação, ela trabalha com isso dos dois lados. Do lado das edtechs, né, das empresas que criam esses produtos, a gente tem um trabalho de validar o produto com escolas públicas. Então, muitas vezes as edtechs foram criadas e
aperfeiçoadas continuamente, eles estão sempre melhorando o produto, mas com as escolas que já usam o produto, e muitas vezes são escolas privadas. E isso não necessariamente serve às necessidades da escola pública. Então, a gente faz o piloto, identifica escolas interessadas, faz tudo o que precisa para elaborar um projeto dentro da escola, faz a formação dos professores e faz o acompanhamento, que é muito importante, para a gente coletar dados do uso, entender como eles usam, visita a escola, entrevista professor, e com isso a gente leva de volta para o criador do produto, para a empresa, para o empreendedor, mudanças que podem tornar aquele produto mais significativo para a escola ver mais sentido, para usar com mais facilidade. Então, desde coisas muito técnicas, como deixar ele mais leve, fazê-lo rodar mais rápido, e coisas assim, até do ponto de vista pedagógico mesmo, questões de experiência do usuário e tudo mais. Do lado da escola, o trabalho que a gente faz a gente tem uma consultoria para ajudar a escola a escolher uma edtech que faça sentido para ela. Então, a gente tem um produto que é um workshop. Nesse workshop, a gente discute o que a escola quer fazer com tecnologia. Porque a tecnologia ela não é fim, né? Ela é meio de resolver problemas. Então, a partir do problema que a escola decide resolver, a gente olha para o mercado que tem disponível, os professores podem experimentar diferentes ferramentas, e com isso, a partir de uma rubrica que apresenta critérios claros, mais objetivos de avaliação das edtechs, as escolas podem fazer decisões mais bem informadas sobre o que faz mais sentido para a sua equipe docente, o que faz mais sentido para aquele problema que eles querem resolver usando tecnologia. Então, a gente tem essas 3 questões técnicas que a gente encontra muito por aí, os bugs mais frequentes da implementação de tecnologia nas escolas. Mas existem bugs de outra ordem, da ordem da formação, né, das equipes. Então, a gente sabe, a gente encontra, muitas vezes é por isso que a Sincroniza existe, a gente sabe que os professores não têm uma formação adequada ou atualizada no sentido do uso da tecnologia. Então, eles não aprenderam a usar a tecnologia, ou eles até aprenderam, mas eles têm dificuldade de integrar a tecnologia ao currículo, ou eles até fazem tudo isso, mas existe uma barreira muito forte, que é aquele paradigma da educação 2.0, que é esse aqui, né? Eu aqui na frente, falando, detendo o controle da palavra e do tempo e tudo mais, e os alunos ouvindo, né? Então, essa questão do professor ativo, da aula centrada no professor, é uma barreira muito difícil de quebrar, e é uma barreira que interfere no uso de tecnologia na escola, porque a tecnologia, ela automaticamente coloca o aluno deixa o aluno mais ativo, né? Coloca a aula mais centrada no aluno. Então, como que a gente lida com isso? A Sincroniza tem algumas premissas de formação de professores para uso de tecnologia. Então, quando a gente começou a trabalhar com isso, era muito comum a gente ir numa formação, chegar lá e ter 1/3 dos professores que não tinham acesso a e-mail, ou que até tinham, mas não lembravam a senha. E aí só estava anotado no caderno da filha, e aí a gente fazia outro e-mail para a pessoa. Hoje em dia, isso é menos comum, mas ainda acontece bastante, e isso significa uma falta de proximidade mesmo, né? Então, como que a gente lida com isso? A primeira coisa é que a gente não faz uma formação que só fala de aspectos técnicos. A gente não fala sobre, a conta faz assim, o cadastro faz assim, para encontrar tal coisa você entra aqui. A gente fala disso, mas a gente também tem um foco pedagógico. Então, essa ferramenta funciona dessa forma, mas o que muda na aula quando você coloca essa ferramenta? Quais são os aspectos da aula que precisam ser repensados a partir disso? Como que você planeja uma aula para usar essa tecnologia que você está aprendendo, está conhecendo, está começando a mexer agora? Como que você faz a avaliação a partir disso? O que muda no seu papel de professor? O que muda no papel do aluno? A gente fala muito sobre isso, sobre os modelos de ensino híbrido, sobre as possibilidades de uso da tecnologia na sala de aula. E não é sobre letramento digital, é sobre a intencionalidade pedagógica que a gente vai dar para a ferramenta. A segunda premissa é a vivência mão na massa. O professor só vai se aproximar disso se ele tiver oportunidade de um ambiente seguro para experimentar. Então, ele vai usar como aluno, ele vai experimentar, ele vai fazer exercício, ele vai ganhar ponto, ele vai vivenciar os recursos de gamificação da ferramenta, ou ele vai ler um livro lá e ficar super apaixonado, enfim. A partir disso,
a gente também apresenta o lado do professor. Então, se uma ferramenta tem relatórios para o professor, ele vai conhecer o lado do aluno primeiro, para depois conhecer o lado do professor, que dados ele tem acesso, o que ele faz com esses dados. E é a partir da vivência que ele vai refletir sobre a prática, que ele vai poder sistematizar os conceitos que a gente traz. Então, a gente está falando basicamente do conceito de metodologias ativas, né? Ela vem da experiência, a investigação, a experimentação primeiro, depois a sistematização, a conceituação, a partir da experiência. A gente acredita muito em aprendizagem colaborativa, os professores têm poucas oportunidades, têm pouco espaço de aprender uns com os outros, então a gente busca isso nas nossas formações também, e a gente faz tudo por homologia de processos. Então a ideia é, o professor ele teve um repertório, ele tem um modelo muito forte da educação 2.0, que é essa, né, da aula mais palestral, do professor tendo controle, do aluno copiando, do aluno ouvindo, enfim. Na formação, a gente tenta trazer outros modelos. Como que ele pode fazer o laboratório rotacional? A gente mostra, a gente faz com eles. Como ele pode fazer a rotação por estações? A gente faz com eles. A gente explicita tudo o que a gente está fazendo em termos de estratégia pedagógica. Então, olha, acabamos de viver a experimentação, agora a gente fez a sistematização. Isso é a inversão do processo dedutivo para o processo indutivo. Então, isso é uma outra premissa da Sincroniza. E, por fim, a variedade de estratégias. A gente acredita que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Então, a gente precisa expor as pessoas a diferentes maneiras de aprender. E a gente faz isso também nas formações, e é por isso que a gente fala tanto do ensino híbrido. Do quanto ele pode proporcionar várias experiências de aprendizagem na mesma sala. Em relação à dificuldade, né, do professor, né, em ter formação para aprender a integrar a tecnologia ao currículo, a gente acredita muito nessa nossa jornada de implementação de tecnologia, que entrar na rotina do professor é algo muito difícil, entrar na rotina da escola, não é trivial. A gente não está falando de colocar uma coisa que é parecida com outras que já existiam, é algo que muda mesmo vários aspectos da escola. Então, colocar na rotina é o primeiro passo para que ela possa ser integrada ao currículo, para que ela possa ser usada com qualidade. Então, a gente usa essa estratégia para integrar o currículo de acompanhamento muito próximo, de envolver o coordenador nesse processo, de acompanhar os professores nesse processo, para que ele possa abrir espaço nas discussões de HTPC, para que a gente possa visitar a escola, observar a aula, tanto a gente quanto o coordenador. E aí a gente teve uma experiência nesse sentido, que foi o uso dos planos de aula da nova escola, que a gente implementou no ano passado, para 3.800 professores de escola pública. E a gente fez isso para acompanhar, para que isso entrasse na rotina do professor, e para que ele colocasse isso dentro do planejamento dele, do currículo vivido. A gente tinha um relatório semanal de dados para acompanhar o que estava acontecendo, a gente formou os coordenadores para acompanhar, eles abriam as discussões no HTPC, a gente visitava, observava a aula, e aí 24.000 planos foram utilizados por esses professores no ano passado. E cada vez mais eles entendendo para que o plano servia, como era o melhor jeito dele usar e como aquilo servia ao planejamento dele, ao cumprimento do currículo que ele precisava cumprir. E, por fim, sobre quebrar o paradigma, né, da educação 2.0. A gente fala bastante de metodologias ativas nesse sentido. A Sincroniza oferece workshop, grupo de estudo, uma trilha mais contínua, né, dessa formação. E a gente fala de diferentes abordagens também. E a gente entende a metodologia ativa como um guarda-chuva para diferentes estratégias e abordagens, incluindo ensino híbrido, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem criativa e tudo mais. Nessa foto, é um grupo de professores educadores maker, que usam Nave à Vela. E a Nave à Vela tem um material incrível, já de plano de aula, para ele usar, tudo certinho. Mas, mesmo com o material e mesmo com a formação sobre como usar os equipamentos e como construir, seguir aquele planejamento, a própria Nave à Vela, né, que nos contratou para fazer esse curso, observou que os educadores não mudavam essa postura de professor que estava dando cada passo, que dava resposta em vez de facilitar o processo. Então, a gente fez uma parceria para atuar com esses educadores, que mesmo makers ainda não traziam esses elementos de facilitação, de possibilitar a experimentação e a investigação, mesmo com material super adequado para isso, mesmo com currículos cheios de intenção nesse sentido, né?
Então, foi preciso a gente falar mais de metodologia ativa, discutir mais o papel do professor nesse sentido. Então, assim, basicamente, a nossa experiência, pensando aí na nossa analogia, né, do bug, de como a gente debuga esse processo, na nossa experiência, a gente teve a oportunidade de criar o nosso algoritmo. Como é que a gente conserta, corrige essas falhas desses processos? E a gente, basicamente, segue 3 etapas. A etapa de setup, em que a gente vai entender o contexto da escola, entender quais são os dados que são necessários, como que a gente organiza isso, qual que é o plano de ação para a infraestrutura, se ela não é ideal, né? Quais são os pontos de atenção, o que a gente precisa levar em conta para organizar o início do projeto. Depois a formação, com um foco muito grande em engajamento, em aspectos pedagógicos, nesse lado de olhar para as metodologias ativas, e ter essa intencionalidade mesmo. E, por fim, o acompanhamento, que muitas vezes existe uma ideia de que se você formou, então vai acontecer. Né? Eu fiz a formação dos professores, então o projeto tem que acontecer. Ou o projeto começou, significa que ele vai durar para sempre. Mas é o acompanhamento que faz isso realmente avançar, porque é difícil entrar na rotina, é difícil a gente identificar os pontos fortes daquilo logo de cara, é difícil a gente persistir quando tem esses primeiros bugs, esses primeiros desafios. Então, um acompanhamento através de dados, um acompanhamento qualitativo, de visita na escola, de ouvir os professores, de fazer uma formação continuada, é o que faz as pessoas se sentirem apoiadas, do ponto de vista técnico e pedagógico, para implementar a tecnologia. E aí, nessa experiência, a gente implementou muitas ferramentas diferentes, ferramentas de comunicação, plataformas adaptativas, plataformas de redação e de organização de estudo e de planejamento. A gente trabalha com vários clientes, com vários parceiros, edtechs, editoras, organizações não governamentais. E, nesses 2 anos e meio de Sincroniza, a gente pôde ter o privilégio, né, de acompanhar o trabalho feito em 2.400 escolas, para mais de 560 mil alunos e 16 mil professores. Já estivemos com algumas ações em pelo menos 150 cidades, e a gente só consegue fazer isso porque a gente tem equipes locais, né, fazendo esses projetos acontecerem. Então, a Árvore de Livros em Manaus é implementada por uma equipe da Sincroniza que está lá em Manaus, que é de Manaus, e que a gente trabalha à distância, remotamente, para formá-los continuamente, para acompanhar o projeto, para que eles possam fazer isso de perto com as suas escolas. E aí, para encerrar, quanto tempo eu tenho? Algumas dicas de ouro, coisas que a gente suou para aprender, a gente vai entregar aqui de mão beijada para vocês, quando a gente fala de implementação de tecnologia na escola. Existe uma ideia de que, e eu já comentei dela, né? Se a gente formou as pessoas, automaticamente elas vão implementar o projeto, elas vão começar a usar a tecnologia. Ou a ideia de que se o meu produto é muito bom em termos de usabilidade, eu nem preciso de formação. Imagina, o professor é muito fácil de usar, é só o professor usar. E para a gente que está nessa ponta, que está trabalhando com isso, a gente vê que não só é necessário, como o timing entre a formação acabar e o projeto começar é muito importante. Se a gente faz a formação logo depois das férias, a hora que volta das férias, o projeto não vai começar. E vai demorar, e vai demandar muito mais energia para tirar essa inércia, né, do ponto de vista físico mesmo. As coisas estão naquele estado, elas não vão mudar de estado. Então, a formação ela é um estalo, e a gente precisa aproveitar o movimento que ela começa. A outra coisa que a gente valoriza muito são as especificidades locais. E a gente só consegue fazer isso com visita, entendendo o contexto local, estando perto das escolas. Então, dentro do possível, a gente faz isso. E isso ajuda a construir vínculo com a escola. É uma pessoa que vai se sentir acolhida, vai falar, você veio na minha escola, você entendeu o meu problema. Né? Não tem forro no meu laboratório. Então, o que a gente vai fazer para isso? E aí, elaborar o plano de ação fica mais fácil também, porque está todo mundo ali entendendo daquela realidade. A gestão compartilhada é algo que faz o projeto durar mais, faz o projeto fazer sentido dentro da rede. Então, a gente sempre trabalha com dados, a gente está sempre informando os gestores sobre como o projeto está, compartilhando histórias de sucesso, compartilhando desafios,
para que eles percebam que o projeto existe, ele está em andamento, ele faz sentido e as escolas realmente usam, né? Isso faz o projeto durar mais, é isso que fez Manaus contratar árvore de livros por mais um ano, é isso que faz o projeto da Khan Academy ser renovado todos os anos nas mesmas cidades, né? Além da expansão. E, por fim, mais 3 dicas que são: ter um dono ou dona do projeto na escola faz toda a diferença. Então, às vezes é o professor que fica no laboratório de informática, às vezes é um professor que é só apaixonado por tecnologia mesmo, às vezes é o coordenador, às vezes é um diretor muito entusiasta. O que importa é que tem uma pessoa ali que vai cuidar das questões, que vai se propor a ser o par avançado dessas pessoas durante essa jornada, né? A outra coisa é o suporte, 24 horas. A gente também tem essa ideia de que se eu colocar um e-mail de atendimento para o professor, ele vai escrever para mim, se ele tiver dúvida, ou algo assim, ou ele nem vai ter dúvida, enfim. Mas o que ele precisa é de suporte quando ele vai usar a ferramenta. Então, a gente está muito próximo deles por WhatsApp e não por e-mail. A gente está muito próximo deles à noite, de fim de semana, de feriado, que é quando o professor senta para fazer o planejamento e quando ele vai lá investigar a plataforma e ele tem dúvida. E, por último, é importante a gente entender que as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Existem estágios de implementação de tecnologia na escola. O primeiro passo é sempre começar, porque antes do acesso não vai vir qualidade. Então, levar os alunos para usar é o primeiro passo. A partir disso, o professor vai entender melhor como ela funciona, vai começar a planejar com uma intencionalidade maior. Depois, ele vai usar os dados da ferramenta para mudar a aula dele, ou para avaliar. E é a partir daí que a gente vai adicionando qualidade nessa implementação. Então, queria agradecer o tempo e a escuta de vocês. A Sincroniza Educação está aí nas redes sociais. A minha sócia está ali no meio também. Se vocês quiserem trocar uma ideia sobre como a gente pode ajudar a debugar a escola de vocês para implementar a tecnologia, é só chegar. Obrigada.